A noite caiu lentamente sobre a cidade, envolvendo todas as ruas numa névoa de incerteza e silêncio. Os postes de luz, sempre fiéis, iluminavam fracamente os paralelepípedos úmidos, sua luz laranja desenhando sombras distorcidas na calçada. Os sons habituais do dia, as conversas dos transeuntes, o ronco dos motores, o som das lojas a fechar, tinham desaparecido, substituídos por uma tranquilidade quase irreal. A cidade, tão viva sob o sol, parecia agora congelada, como que suspensa no tempo, como se a própria noite a tivesse tomado nos braços. Jerome, sentado ao volante de seu carro, deixou sua mente vagar. Ele tinha acabado de terminar um longo e cansativo dia de trabalho em um escritório de arquitetura. O cheiro de papel, tinta e concreto das plantas que ele consultou durante todo o dia ainda estava presente em suas narinas. Mas ele sabia que agora precisava apagar esses pensamentos, livrar-se do estresse acumulado. Ele só tinha uma ideia em mente: ir para casa, relaxar e esquecer por um momento a pressão do dia a dia. O caminho que percorreu durante anos tornou-se para ele uma espécie de caminho de descompressão, um percurso familiar que percorria quase mecanicamente, com as mãos agarradas ao volante, o olhar por vezes vagueando pela paisagem da cidade que conhecia como a palma da mão. A cidade, porém, parecia-lhe diferente naquela noite. Uma sensação estranha o invadiu. A mesma cidade, mas vazia, como um cenário abandonado, onde tudo virou miragem. Antes cheia de vida, de projetos e de esperanças, a cidade hoje parecia ter desaparecido, como se o espírito dos habitantes a tivesse abandonado. O próprio Jerome sentia-se presente e distante, preso a uma rotina da qual não conseguia mais desfrutar. Os sonhos e ambições da sua juventude, outrora tão vibrantes, pareciam ter se dissipado nos vapores da realidade cotidiana. O motor do carro ronronava suavemente, e seu ruído regular criava uma espécie de casulo sonoro ao redor de Jerome. Ele dirigiu em silêncio, as janelas abertas ligeiramente para deixar o ar fresco roçar em seu rosto. O ar noturno, quase fresco daquela noite de fim de outono, entrou na cabana trazendo consigo o cheiro da umidade das ruas, de folhas mortas, de concreto. As luzes da rua lançavam feixes de luz intermitentes na estrada, lançando sombras misteriosas que dançavam nas paredes dos edifícios. De vez em quando uma figura passava furtivamente sob um poste de luz, um transeunte solitário ou um gato de rua, mas tudo parecia abafado pela quietude da noite. Jerome, perdido em pensamentos, observava os raros raios de luz que filtravam pelas janelas do apartamento. Cada um desses desabafos parecia contar uma história, uma cena de vida, mas Jerome, longe de tudo, preferiu observar sem se apegar. A cidade havia se tornado um palco, um teatro onde ele representava seu papel, mas ele não conhecia mais os atores nem os enredos. E então, de repente, surge um movimento inesperado na rua, interrompendo a tranquilidade da noite. O olhar de Jerome focou instantaneamente na cena, sua atenção subitamente capturada por uma sombra se movendo no meio da estrada. Ele instintivamente diminuiu a velocidade, estreitando os olhos na penumbra, tentando discernir o que estava vendo. Um arrepio percorreu sua espinha. Ali, à luz bruxuleante de um poste de luz, um pequeno ser remava lentamente pela estrada. Um bebê. Jerome congelou, o pé pressionando instintivamente o pedal do freio. Seu coração batia mais rápido, como um tambor em seu peito. O bebê, de apenas 1 ano de idade, parecia completamente inconsciente do perigo que o ameaçava. Seus bracinhos e perninhas moviam-se desajeitadamente, como se tentasse desesperadamente avançar, mas não havia para onde ir. Ele simplesmente rastejou, sem olhar ao redor, sem se preocupar com o mundo exterior. Vestia um pijama azul desbotado, desgastado pelo tempo, e o seu rosto estava marcado pela fragilidade de uma inocência ainda muito recente. A imagem deste pequeno ser, perdido e vulnerável nesta noite gelada, causou um momento de hesitação na mente de Jerome. Um reflexo de proteção, de assumir o comando, surgiu dentro dele, mas ele congelou. Onde estavam os pais? Como esse bebê foi parar ali, sozinho no meio da rua deserta, longe de qualquer apoio? O pânico começou a subir em sua garganta. Ele se sentia como um espectador de um acontecimento irreal, um acidente em andamento que parecia desenrolar-se lentamente, como um pesadelo acordado. A rua, deserta e silenciosa, parecia não oferecer nenhuma resposta, nenhuma explicação para o que estava acontecendo. Jerome colocou a mão trêmula no volante, sua respiração ficando mais rápida. O silêncio ao seu redor parecia quase ameaçador, o som do motor parado,
abafado pela adrenalina. Ele hesitou, perguntando-se o que deveria fazer. Ele deveria sair do carro, correr até a criança, pegá-la no colo e afastá-la da estrada? Ou deveria pedir ajuda, apelar à sociedade, aos outros, à ordem? E por que, neste momento de crise, ele se sentiu tão sozinho? A cidade, naquele momento, parecia ter perdido a humanidade, como se tudo o que restasse fosse um deserto. O suor escorria de sua testa, mas depois de um momento de hesitação, ele abriu a porta lentamente. Ele correu escada abaixo, com o coração batendo forte. O ar fresco da noite entrou em seus pulmões, mas ele não teve tempo de deixar a frieza circundante dominá-lo. Avançou com cautela, examinando a criança, procurando sinais, uma indicação, uma resposta para o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse alcançar o bebê, uma voz entrecortada de repente soou atrás dele, um sussurro quase inaudível, que vibrou o ar daquela noite já carregada de mistério. Me ajude! Jerome virou-se abruptamente, seu olhar atraído por uma silhueta frágil que se destacava na escuridão. Na beira da estrada, uma mulher estava de joelhos, com as feições enterradas na escuridão. Suas roupas estavam gastas, sujas, como se ela tivesse caminhado quilômetros, exausta de uma jornada sem fim. As costuras de sua jaqueta estavam gastas, as mangas estavam amassadas e seus sapatos pareciam ter perdido a forma há muito tempo. Seus olhos estavam vermelhos, quase roxos de lágrimas, e seus cílios tremiam a cada batida. Ela parecia ter chorado durante horas, sem trégua, como se a própria esperança tivesse escapado de suas mãos. Ela ergueu a cabeça lentamente, os olhos fitando Jerome com uma intensidade devastada, como se tentasse ver nele um salvador, um rosto conhecido em meio à escuridão. Seus lábios tremiam, formando palavras quase inaudíveis no silêncio da noite. Ele é meu filho, ela disse, com a voz quebrada, trêmula, cheia de dor. Ela parou por um momento, como se até o ato de falar exigisse um esforço intransponível. Ele escapou. Eu não sabia onde ele estava. Eu não sabia mais como encontrá-lo. As palavras pareciam sair de seus lábios como uma confissão, uma explicação incompleta de um acontecimento trágico que escapou de seu controle. Jerome, paralisado por um momento pela cena que se desenrolava diante dele, correu em direção à mulher. Ele se inclinou para ela, seu olhar cheio de incompreensão, compaixão e medo. Ele segurou o bebê perto dela, com o coração doendo, ainda abalado pela imagem da criança perdida no meio da rua. Como isso é possível? Perguntou com uma voz quase instintiva, como se estas palavras pudessem perfurar o véu da realidade e encontrar uma explicação lógica para o que acabará de vivenciar. A mulher fechou os olhos, uma dor profunda preenchendo suas feições. Cada movimento que ela fazia parecia um esforço titânico, como se seu corpo estivesse à beira de quebrar sob o peso das emoções que a dominavam. Levantou-se com dificuldade, apoiada num galho de árvore, lutando contra o cansaço, contra o esgotamento que parecia habitá-la até o fundo do seu ser. Ela olhou para Jerome com uma intensidade desesperada, como se procurasse nos olhos dele a promessa de algo que ela havia perdido há muito tempo. Eu não tenho para onde ir. Perdi tudo, entendeu? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível no silêncio da noite. Achei que estava pronto, que tinha tudo sob controle. Mas me perdi, e ele comigo. Suas palavras ecoaram no ar como um eco, uma confissão sem fim. Jerome olhou para ela, sua mente cheia de confusão e compaixão, mas também com um sentimento pesado e inexplicável. Como uma mulher poderia chegar lá? Como poderia um ser humano, aparentemente como qualquer outro, encontrar-se tão devastado, perdido numa luta interior que não conseguia compreender? A mulher abaixou a cabeça, os olhos se afogando em um abismo de dor. Ela contemplou o filho nos braços, como uma mãe que percebe tudo o que perdeu. Achei que conseguiria, ela continuou, suas palavras se tornando cada vez mais fragmentadas. Achei que tinha forças para superar tudo, mas não sabia que tudo poderia desmoronar tão rapidamente. Suas mãos tremiam enquanto ela acariciava suavemente o rosto do bebê, como que para se tranquilizar, para lhe dar uma segurança que ela não possuía mais. O silêncio caiu pesadamente, enquanto Jerome observava a cena com uma espécie de retrospectiva. A cidade, que momentos antes parecia tão familiar, agora parecia estranha, irreal. Olhou para as luzes da rua, para a estrada vazia, para o seu carro ali estacionado,
como se tudo fosse um cenário irreal em torno daquela pequena tragédia íntima. Sentia-se ao mesmo tempo espectador e ator, preso no momento suspenso onde os acontecimentos tomavam um rumo que ele não havia previsto, um rumo que não podia evitar. O bebê, agora conchegado à mãe, finalmente pareceu encontrar algum tipo de conforto. A sua respiração regular e tranquila contrastava com o tormento da mãe, como se, no abraço de quem lhe deu a vida, encontrasse uma forma de segurança que a noite inteira parecia ter apagado. Jerome percebeu que, apesar da cena que se desenrolava diante de seus olhos, ele ainda não sabia como reagir, como compreender essa dor silenciosa que invadia a mulher. Ela olhou para ele novamente, seu olhar quase suplicante. Eu não queria chegar a esse ponto. Suas palavras pairaram no ar, pesadas. Eu não queria que terminasse assim. A tristeza que emanava de sua voz parecia se misturar com a própria noite, e Jerome, embora chocado e perturbado, sentiu profunda empatia por aquela mulher perdida, cuja vida parecia ter sido engolida por uma espiral de infortúnio. Jerome sentiu-se dividido. Tinha diante de si uma mulher quebrada, uma criança indefesa, e a realidade que os rodeava parecia encarnar tudo o que temia. A fragilidade da vida, a incerteza dos caminhos percorridos e a solidão que se sente quando se encontra à deriva, sem rumo. Mas, ao mesmo tempo, algo íntimo, algo profundamente humano, levou a estender a mão, a oferecer um pouco do que ainda tinha para oferecer. Humanidade, calor, esperança. Ele hesitou. Sua vida, até então ordenada e previsível, de repente pareceu despedaçada em 1000 pedaços. Ele sabia que esta reunião ia além da urgência desta situação. Ele tinha o poder de escolher a sua atitude, de decidir se esse acontecimento seria um simples incidente sem consequências ou se marcaria um ponto de viragem na sua própria vida. Ele sentiu esse fio invisível, tecido pelo destino, que o ligava a esta mulher e ao seu filho. Talvez o simples ato de ajudá-lo mudasse sua percepção de tudo o que ele pensava saber. Você não está sozinho, disse ele finalmente, com a voz suave, mas decidida. Suas palavras eram simples, mas carregavam algo maior, uma promessa tácita de que, apesar de tudo, sempre havia um caminho, uma saída, uma luz mesmo na escuridão. Há sempre uma saída, sempre um caminho. As palavras ressoaram no ar como uma promessa frágil, mas cheia de profunda sinceridade. A mulher olhou para ele, seu olhar passando por Jerome como uma tentativa desesperada de encontrar algo que ela havia perdido há tanto tempo: a esperança. Então, dominada por uma torrente de sentimentos conflitantes, ela caiu de joelhos, o corpo tremendo com soluços violentos. As lágrimas agora escorriam livremente pelo seu rosto, cavando sulcos de dor. Cada grito parecia uma libertação, mas também um peso adicional, como se ela finalmente tivesse aceitado que não havia como voltar atrás, que tudo havia desabado ao seu redor. Jerome sentiu-se levado por uma onda de empatia que varreu todas as suas hesitações. Ele se inclinou suavemente em direção a ela, seu coração batendo forte no peito, impressionado pela intensidade do momento. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão para ela, oferecendo-lhe apoio físico, mas também moral. A mulher, exausta, deixou-se agarrar, o tremor das mãos denunciando o cansaço, mas também esta vontade de se agarrar a este último fio de esperança que se estendeu entre eles. Ele a ajudou a se levantar, tomando cuidado para não apressar os movimentos, como se cada gesto pudesse quebrar ainda mais essa frágil reconstrução. Depois, baixinho, ofereceu-lhe uma carona no seu carro, um gesto que, neste contexto, parecia quase tão simbólico quanto uma oferta de salvação. A viagem decorreu em silêncio, como um parêntese fora do tempo, um espaço suspenso onde a realidade externa parecia dissolver-se na intimidade do momento. Marie, sentada ao lado dele, olhava para frente, como se estivesse perdida em pensamentos. O carro andava em velocidade moderada, como se, no fundo, Jerome também precisasse desse momento de calma para digerir a magnitude do que acabará de vivenciar. Ele lançou olhares furtivos para a mulher ao seu lado, tentando entender, saber quem ela era, porque estava aqui, nesta situação, nesta hora, nesta noite gelada. Finalmente, foi Marie quem quebrou o silêncio. Com voz fraca, quase imperceptível, ela começou a contar sua história, como se as palavras saíssem com dificuldade, como uma confissão que ela nunca teve coragem de fazer antes. Meu nome é Marie, ela disse primeiro, como se quisesse se lembrar de quem ela era antes de tudo mudar. Eu fugi de tudo, você sabe. Violência. Dívidas. Os relacionamentos que me deixaram sem nada.
Sua voz falhou por um momento, e Jerome não ousou interrompê-lo. Ele ouviu, em silêncio, enquanto Marie, perdida no turbilhão de seus pensamentos, contava sua história de maneira fragmentada, mas com uma verdade comovente. Achei que poderia aguentar. Achei que era mais forte que tudo isso. Mas eu perdi tudo. Meu trabalho. Meu apartamento. Minha dignidade. Ela fez uma pausa, como se as palavras fossem pedras pesadas que ela tinha que colocar com cuidado. Jerome compreendeu então que Marie não era simplesmente uma vítima das circunstâncias. Ela era o produto de um sistema que destruiu a sua esperança, uma mulher que, através de provações, viu seu mundo desmoronar. Mas o que mais o tocou foi o que ela acrescentou em seguida, quase em um sussurro: esse bebê é minha última chance. Meu único motivo para lutar de novo. Mas mesmo ele, eu falhei. Eu não consegui mais encontrá-lo. As palavras de Marie atingiram Jerome com força. Ele não pôde deixar de se perguntar quantas outras pessoas, como ela, eram invisíveis nesta sociedade, quantas vidas foram perdidas em trajetórias invisíveis, ignoradas por todos. O que ele acabará de ouvir não era uma história única. Ela era um reflexo de tantos outros. Histórias de lutas invisíveis, de pessoas deixadas para trás, ignoradas por um mundo que prefere olhar para outro lado. Uma onda de tristeza tomou conta dele ao perceber o quão cruel poderia ser a indiferença social, devorando os mais vulneráveis sem que ninguém percebesse. Ele estava descobrindo um lado da vida que nunca quis ver, um lado que a maioria das pessoas preferia ignorar. A viagem continuou em pesado silêncio, todos imersos em seus próprios pensamentos. Mas à medida que o carro se aproximava do hospital, Jerome não conseguia mais ignorar o que sentia lá no fundo. O que ele viveu naquela noite, este encontro inesperado e avassalador com Marie e seu bebê, nunca seria esquecido. Não foi apenas um ato de generosidade ou humanidade para com o estranho. Foi algo mais profundo, um apelo para não fecharmos os olhos, para não nos afastarmos das injustiças que aconteciam todos os dias debaixo dos nossos narizes. Esta noite marcaria uma viragem na sua própria vida, uma consciência da importância de agir, de estender a mão, de ser aquele que não se contenta em ver os outros sofrerem sem reagir. Chegando ao hospital, Jerome parou em frente à entrada. Ele não tinha mais dúvidas. O que ele viveu naquela noite transformou sua percepção do mundo. O que começou como um simples encontro casual tinha agora o sabor de um apelo à solidariedade, à redescoberta da humanidade, num mundo onde muitas vezes a indiferença e o esquecimento dominavam. Ele sabia que o caminho que percorrera até agora, o caminho da indiferença, do egoísmo e da neutralidade, estava agora atrás dele. O caminho aberto para ele agora, com Marie e seu filho, era de compromisso, compaixão e apoio mútuo. Um caminho que, esperava ele, o ajudaria a redescobrir a verdadeira essência da humanidade.